Estamos ao vivo aqui na página da Brascom. Muito boa tarde. Quem fala é Daniel Stivelberg, gerente de Relações Governamentais da Brascom, direto de Brasília. Oi, pessoal. Eu sou Sérgio Paulo Galindo, sou presidente executivo da Brascom, direto do Planalto Central. É muito prazer tê-los todos aqui. A gente ainda está aguardando um pouquinho até os usuários chegarem na nossa live. Todos são muito bem-vindos. Hoje o tema é, Sérgio Paulo? Nós vamos falar sobre proteção de dados pessoais, mas especialmente o processo de sanção dessa lei, que foi aprovada já no Congresso Nacional por unanimidade, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Certo. E qual que é o papel que a gente tem desenvolvido aqui enquanto Brascom em Brasília? Qual é a relevância desse marco legal que foi recentemente aprovado pelo Congresso Nacional? E em que momento exatamente nós estamos agora? Beleza. A Brascom é uma associação que congrega empresas de tecnologia da informação e comunicação. Nosso papel como associação tem sido de promover pautas e políticas públicas de assuntos relevantes para o setor, mas não só para o setor, também para toda a sociedade. Nós vivemos aí hoje uma era de revolução digital. Nessa era de revolução digital, a gente tem visto o surgimento de modelos de negócios cada vez mais intensivos no uso, no tratamento dos dados e dados pessoais, inclusive. O nosso papel aqui tem sido o de apoiar essas pautas importantes para o setor, importantes para o Brasil, e neste caso em particular, importante para todos nós, para a sociedade e para cada um de nós individualmente. Legal, Sérgio Paulo. A gente ainda está aguardando mais gente entrar na live. Como a gente falou no início, esse é uma live da Brascom com o objetivo de tratar do projeto de lei de dados pessoais, que foi recentemente aprovado pelo Congresso, agora em fase de sanção pelo presidente Temer, uma fase bastante relevante. E a gente convida os usuários que vão chegando e vendo essa live a fazerem suas perguntas. O Sérgio Paulo Galindo está aqui à disposição, a nossa equipe toda sempre à disposição para responder perguntas dos internautas a respeito do impacto que a lei pode provocar nas vidas das pessoas, das empresas, dos negócios, enfim. Sérgio Paulo, gostaria de só fazer uma pergunta. A quem se aplica essa legislação? Quem que vai ser efetivamente impactado com a sanção do projeto de lei? Olha, a lei tem um alcance muito interessante. Ela tem um alcance sobre cada um de nós como cidadãos. Eu, você, todos os que estão aqui nos ouvindo, todos nós seremos alcançados pelos efeitos dessa lei. E no seguinte sentido, no sentido da segurança jurídica. E ela traz não só segurança jurídica para nós, cidadãos, ela traz também segurança jurídica para as empresas, que hoje já têm modelos de negócio baseados no tratamento de dados, e aquelas que no futuro terão. Segurança jurídica é o grande fundamento desta lei. E a segurança, no que diz respeito a nós, cidadãos, é a segurança da proteção da nossa privacidade, que é um direito fundamental. É que os nossos dados pessoais sejam usados com transparência, com responsabilidade pelas empresas, em prol de toda uma prestação de serviços e de um benefício social, e que as empresas tenham segurança também de saber o que elas podem fazer, o que elas não podem fazer, até onde vai o permissivo da lei, quais são as responsabilidades dessas empresas. Sim. Só que essa segurança jurídica ela tem um desdobramento muito interessante. Como eu falei no começo, nós estamos vivendo uma era da economia digital, onde os modelos de negócio cada vez mais são intensivos em dados, porque da coleta e do tratamento de dados você tem insights sobre o comportamento dos indivíduos, sobre a própria dinâmica dos negócios. Então, isso tem sido um grande diferencial do negócio. Quando as empresas têm segurança jurídica em um determinado país, elas se sentem estimuladas a investir no país em torno dessas tecnologias. A Brascom tem um relatório de inteligência de mercado que dá para a gente uma noção de que até 2021 espera-se cerca de 250 bilhões de reais de investimentos em tecnologias de transformação digital, como internet das coisas, como Big Data, inteligência artificial, segurança, realidade aumentada, realidade virtual. E todas essas tecnologias são habilitadoras de tratamento de dados e novos modelos de negócio. Então, a existência de uma lei de proteção de dados, não só para a segurança jurídica dos cidadãos e das empresas, mas também um grande fator
de indução econômica, que se espera crescimento, que se espera investimento, que é algo que o Brasil precisa muito nesse momento de transição econômica que a gente está vivendo. Acho que é até importante mencionar que a lei ela não se dá, não é um arcabouço legal para a segurança jurídica tão somente de negócios digitais, mas a gente está falando aí de direitos e garantias das pessoas, né? Não só no mundo online, como no mundo offline. Enfim, diversos negócios que têm a coleta e tratamento de dados das pessoas estariam sujeitos a essa segurança, e os titulares, principalmente, as pessoas. Exatamente, né? Exatamente. É onde você tem, de fato, a confluência entre o aspecto dos direitos fundamentais, pelo fato do dado ser pessoal, então é um dado nosso como cidadão, como pessoa natural, mas uma segurança que se projeta na responsabilidade dos diversos atores que estão trabalhando em torno. E isso, de fato, não é só no mundo digital, é também no mundo não digital. Fundamentalmente, a gente acredita que a aceleração do processo está no mundo digital, mas ela cobre tudo. Ela cobre absolutamente tudo. Quais são os aspectos, Daniel, importantes que caracterizam essa lei? Essa lei tem boas definições, né, sobre o que é dado pessoal, o que é dado sensível, o que é dado harmônico. Antes disso, inclusive, ela estabelece princípios, então, nesse sentido, como um diploma jurídico, ele foi bem concebido, porque ele fala dos princípios da proteção dos direitos humanos, da privacidade, mas também fala da livre iniciativa, fala de inovação, fala de novos modelos de negócio. Então, princípios que eles apontam para essa direção do crescimento da economia digital. Ela trata também das formas que autorizam o tratamento, né? E a forma, uma das mais importantes, sem ser mais importante do que as outras, é a fórmula do consentimento. Quer dizer, nós precisamos consentir, mas um consentimento inteligente, um consentimento alinhado com o que hoje nós vemos dentro da economia digital, um consentimento que seja informado, antes de mais nada, e que seja também inequívoco, ou seja, não precisa ir lá no cartório, assinar o papel, nada disso. Então não existe uma burocratização no sentido de ser um consentimento assinado, não se espera isso. Não se espera isso. E a lei não exige o consentimento expresso. Né? Então esse é um ponto. É curioso que quando a gente fala em consentimento como um direito do cidadão, ele acaba atraindo um subproduto interessante, né, que passa a nos chamar a uma atuação mais responsável. Quer dizer, a gente vai ter que ler os termos de serviço, tem que entender o que a gente está usando, por que está usando aquilo e para qual vai ser qual a utilização a que se destina a coleta de dados. Isso é bom, isso ajuda cada um de nós a ser mais consciente daquilo que faz. Né? Então, temos essa parte. Tem uma segunda parte muito importante, que é a questão da responsabilidade civil. Quer dizer, as empresas, que são vários elementos que têm uma cadeia produtiva de dados. Né? Ela não é uma cadeia como as cadeias normais de fabricação, ela tem características muito especiais. E aí, cada um dos atores, dos agentes econômicos na cadeia, tem um nível de responsabilização próprio do papel que ele tem na cadeia. E, consequentemente, tem responsabilidade para reparar os danos que vierem a ser causados, a intimidade, a privacidade, ou até a honra, evidentemente, ou qualquer outro tipo de dano, até patrimonial. Isso está coberto dentro de uma disciplina de responsabilidade fiscal, responsabilidade civil. Certo. O terceiro ponto importante é que ela toca também numa coisa que parece ser polêmica, mas que, na verdade, já é uma realidade para todos nós. Na economia da internet, principalmente, a gente não tem mais geografias. Então, os dados fluem entre diversos países e buscam, na verdade, entre aspas, né, os países que têm competência para produzir determinados tratamentos. Então, a transferência internacional de dados é um elemento dessa lei muito importante, porque ela, a lei disciplina, ela dá orientações de como fazer essa transferência internacional de dados, sem que seja uma lei extremamente coercitiva ou uma lei restritiva, melhor dizendo, sobre essa transferência. E o último aspecto é a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma tradição já dos países, vários países que têm leis de proteção de dados, têm uma autoridade, e que vai nos ajudar a ser o primeiro intérprete da lei, vai começar esse processo, né, e vai também fiscalizar o setor e promover boas práticas e adotar padrões internacionais, e etc. Então, encerrando essa exposição, eu diria o seguinte: a lei é só o primeiro passo. Certo. Ela é só o primeiro passo de uma enorme jornada.
E de uma jornada que, infelizmente, o Brasil ainda não tinha começado a trilhar. Nós temos uma posição assim extremamente vexatória de ser uma das maiores economias do mundo que ainda não tinha um marco legal para São 120 países que já têm uma legislação unidade, eu não tenho número, mas deve ser por aí. Nossos Ah. vizinhos aqui da América Latina, países Uma lei que da Ásia, restabelece da o Europa, protagonismo. claro, claro, e nós somos um grande país Aham. de tecnologia, só para falar de tecnologia, né? 7,1% do PIB é a produção do setor aqui. Então havia essa necessidade. Só que é uma lei complexa, uma lei grande, ela bebeu de várias fontes, várias inspirações, principalmente a europeia, mas ela não replicou a lei europeia, ela é uma lei moderna, ela é uma lei flexível, é uma lei ágil, que dá um bom equilíbrio entre a nossa defesa e os negócios, tá certo? A nossa defesa e a revolução digital, e é por isso, inclusive, que a gente apoia essa lei. Mas a construção de um arcabouço regulatório, de melhores práticas e do avanço do tratamento de dados no Brasil com a expressão da era digital está começando agora. Sim. E isso é que é bastante entusiasmante. É o pontapé inicial de uma construção. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Sérgio Paulo, a gente está na fase em que o presidente Temer vai vir a se manifestar em relação à sanção, enfim, eventuais vetos. O que seria fundamental que o presidente, na sua análise do projeto que foi aprovado no Congresso, reflita profundamente, de modo com que eventuais mudanças, enfim, vetos, não prejudiquem a lei que foi amplamente debatida, foram mais de 7 anos de discussão, desde o Ministério da Justiça, passando pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal, e a figura do deputado Orlando Silva e do senador Ricardo Ferraz foram fundamentais enquanto relatores. O que seriam os pontos essenciais dessa lei que precisam ser efetivamente sancionados na nossa visão, na visão assim, das entidades que têm apoiado essa lei? Olha, como você falou, você foi parceiro, você participou disso até mais intensamente do que eu, mas como você mencionou, em primeiro lugar, o processo de tramitação no Congresso Nacional foi um processo emblemático. Ele foi um processo relativamente longo, de talvez quase 10 anos, mas que se acelerou nos últimos 3 anos, e nesses 3 anos houve um intenso debate público, envolvendo vários atores, representantes da sociedade civil, representantes da academia, representantes de vários setores empresariais. E esse debate que foi aberto e, de certa maneira, até colaborativo, porque num certo momento do debate todos os atores resolveram criar consensos, né? Sair de posições de defesa pura e simples para criar consenso. E essa criação de consenso viabilizou a aprovação na Câmara dos Deputados de um texto que era um texto que mesclou esses consensos com as decisões pertinentes ao Poder Legislativo, mas que também foi um texto que aproveitou dos debates que ocorreram em paralelo no Senado e na Câmara. Essas casas trabalharam em conjunto, na verdade elas trabalharam em paralelo, mas elas se retroalimentaram positivamente. Um ciclo virtuoso. Totalmente virtuoso, exatamente. Então, de tal sorte que quando a lei chegou ao Senado, após o relatório do deputado Orlando Silva ter sido aprovado na Câmara por unanimidade, o senador Ferraço foi de uma clarividência muito grande quando ele disse: aqui tem um documento que está maduro, tá? E não há grande coisa que o Senado possa fazer para agregar algum valor. Então, ele até foi muito curioso, ele citou os nossos heróis musicais, os Titãs, ele disse: só quero saber o que pode dar certo e não tenho tempo a perder. E o Senado comprou essa ideia e aprovou o texto também por unanimidade, do jeito que ele veio da Câmara, e agora está na Casa Civil para a sanção presidencial. A nossa avaliação, e não é só a nossa, uma grande parte dos atores envolvidos em todo esse processo do debate e da discussão também no Senado, é de opinião que a lei tem méritos e é madura para ser sancionada na sua integralidade. Certo? É uma lei complexa, ela precisa ser digerida, como eu falei, ela precisa ser trabalhada, precisa se criar doutrina jurídica em torno dela, mas ela é uma lei madura, é uma lei equilibrada. Então, a Brascom e várias outras entidades da sociedade civil, da academia e do empresariado estão defendendo a lei na sua integralidade.
Essa é a nossa posição. Para que a gente consiga iniciar uma jornada. Veja que nós ainda temos pela frente um período até que a lei entre em vigor, de 18 meses. A gente chama isso no direito de vacatio legis. Então, há ainda um tempo para se tentar debater e entender aquilo que a lei vai mudar, de fato, mas é preciso que ela entre no sistema, no ordenamento jurídico, agora, na sua integralidade. Certo. Então, tecnicamente, o processo legislativo constitucional, que com todo esse debate democrático, foi estritamente observado na nossa visão, e o texto que ali está reflete efetivamente o debate congressual, o desejo da sociedade ali representada pelos parlamentares, e que, então, seria uma oportunidade de um grande restabelecimento do protagonismo do país, e que o presidente Temer tem em mãos um marco, né, de um divisor de águas relacionado muito à economia de dados, que a gente fala, mas também à garantia desses direitos fundamentais das pessoas no mundo online e offline. É o momento da agenda positiva. Com certeza, não poderia dizer melhor. Eu acrescentaria só o seguinte, o debate não foi só do legislativo com a sociedade, porque um grande impulsionador do debate foi a propositura do projeto 5276, de iniciativa da Presidente da República da época. Tá certo? E esse projeto, que antes dele ele foi precedido por um amplo debate também por consultas públicas feitas pelo Ministério da Justiça, ele influenciou de maneira definitiva e absolutamente prevalente o debate que se empreendeu a partir da entrada do projeto do Executivo na Câmara dos Deputados. Então, assim, os poderes, de certa forma, foram parceiros na construção desse marco legal. E isso é muito relevante e, assim, o tipo de democracia colaborativa que a gente vivenciou, na minha visão, é uma coisa sem precedentes. Mobilizou realmente a sociedade. O manifesto teve mais de 80 adesões. 80 adesões, exatamente. OAB, FEComércio, entidades empresariais, sociedade civil na coalizão de direitos na rede. Câmara das associações comerciais, associações de rádio e TV, de livros, crédito digital, agricultura de precisão. A agricultura digital sempre muito presente nesse debate. Exatamente. E isso é uma coisa interessante, quer dizer, por que a gente acha que essa economia digital ela veio para ficar, tá certo? Porque hoje você tem alguns setores que estão mais adiantados. Né? O nosso o setor da tecnologia da informação, está relativamente adiantado. Mas todos os setores da economia vão ter que se transformar. A agricultura tem que ser uma agricultura intensiva em dados. A indústria precisa ser uma indústria intensiva em dados, intensiva em serviços. Exato. O comércio também, os serviços também, tudo precisa mudar. Então, a grande oportunidade é o que ainda está para vir. E essa lei vai dar segurança jurídica para todos passarem a desenvolver seus modelos de negócio. O que a gente tem hoje na sanção, e a gente está chegando bem no final aqui do nosso tempo, né? A gente tem uma questão importante que é bom que todos entendam, né? Que é essa questão da discussão sobre a constitucionalidade da criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Como tem sido aventado, né? Está sendo aventado se ela é constitucional ou não, etc. Nós, eu e você, inclusive, né, a gente publicou um artigo anteontem, na verdade, no portal jurídico. Quem tiver interesse pode procurar lá. A gente coloca o link depois. Né? Beleza. No portal J, onde a gente fez um estudo bastante aprofundado de toda a jurisprudência que trata desse tema. E a nossa conclusão honesta é de que não há inconstitucionalidade. Tá? Se houvesse, a gente não estaria defendendo a sanção integral como nós estamos defendendo. A gente chegou a essa conclusão. Não há inconstitucionalidade. Pelas características da própria construção dessa lei, pelo fato de ter havido uma iniciativa do presidente da República criando um órgão de administração e o Congresso Nacional ter voltado apenas com o delineamento do órgão de uma forma mais específica sobre a forma de uma agência reguladora. Por que é que a agência reguladora também é a nossa preferência como modelo? Por quê? Uma autoridade de dados para essa matéria, em primeiro lugar, ela precisa ser um corpo bastante especializado. Corpo técnico especializado, e precisa ser um corpo técnico altamente plural. Essa lei lida com direitos fundamentais, essa lei lida com tecnologias, essa lei lida com
lida com segurança. Exato. É uma miríade de temas. Então tem que ser um corpo administrativo técnico. Certo. Segundo, que é importante, precisa ter autonomia. Porque a independência, você falou bem independência, a independência dessa autoridade está na razão de que ela vai supervisionar todo o ecossistema, não é só o privado, inclusive a administração, que é um grande usuário de dados, dos nossos dados, tratador de dados, né? E não tem nada demais. Na verdade, o tratamento de dados públicos é um dos grandes fatores de avanço civilizatório e de avanço da prestação de serviços. Políticas públicas mais eficientes, governo digital, serviços digitais mais acessíveis ao cidadão com um marco legal como esse podem ser prestados com segurança jurídica, respeitando o direito das pessoas. Até porque a lei não extingue, a lei não inviabiliza a confecção de políticas públicas com o uso de dados. Ela simplesmente estabelece os limites, as atitudes legais daquilo que deve ser feito, evitando o abuso e protegendo o cidadão. Exatamente. Quer dizer, o mesmo efeito que tem no privado, de não inibir o poder do negócio, tem no público também, não inibe nada, ela só dá o parâmetro. Né? Pois bem, então, tem que ser técnica, tem que ser independente, tem que ter autonomia financeira, tá certo? E, por fim, ela tem que ter capacidade normativa, competência normativa. O que é isso? Editar normas. Por quê? Porque num fenômeno tecnológico que normalmente é muito acelerado, você tem que ficar o tempo todo fazendo uma espécie de catch-up com o que vem pela frente. Tá? Então, um órgão da administração que tem um poder normativo, ele vai ter, necessariamente, ele tem a velocidade, ou pelo menos os instrumentos para responder com velocidade às mudanças. Daí que a estrutura da agência reguladora, que veio aperfeiçoada pelo Congresso Nacional, nos parece a arquitetura ideal, que é, inclusive, condizente com a própria exposição de motivos da Presidência da República à época, que dizia o seguinte: estamos com essa lei construindo uma arquitetura regulatória para tirar os maiores benefícios da tecnologia da informação e comunicação. É uma leitura sistemática entre os dispositivos do projeto que o Ministério da Justiça encaminhou, juntamente com a justificativa que ali traz a motivação efetiva do Poder Executivo ao criar ou ao propor aquele projeto. Exatamente. O que, nesse momento, é uma coisa importante, porque a gente tem que entender, né, a finalidade da lei como um todo. Por essas razões, e apesar do debate, ou não obstante o debate sobre a constitucionalidade, que nós entendemos que não há, tá certo? A Brascom defende a sanção da lei na sua integralidade. É claro que a sanção é de responsabilidade do presidente da República. E é claro que nós vamos respeitar a decisão que o presidente da República for tomar, dentro das suas faculdades e capacidades, principalmente sendo constitucionalista como ele é. Mas nós entendemos que aqui há uma grande oportunidade para o Brasil. Há uma grande oportunidade na sanção dessa lei, que é, de fato, ferir esse movimento futuro com um marco legal estruturante agora. Algo semelhante com o que aconteceu com o Marco Civil da Internet, que acabou sendo, de fato, uma lei com todos os problemas, e todas as leis têm seus problemas, nem todas saem perfeitas, e aí tem todo um debate de doutrina para aperfeiçoar a aplicação da lei, mas fez diferença. Porque o Marco Civil regulou responsabilidades civis dentro da internet, coisa que até aquela ocasião não se sabia quem é que respondia pelo quê. Essa lei vem fazer a mesma coisa no tratamento de dados. Ela dá segurança jurídica e a gente espera que ela seja sancionada na integralidade, que o presidente se convença que essa é a decisão correta, para que a gente comece uma jornada de avanço, de desenvolvimento tecnológico e uma jornada de segurança para mim, para você, para todos que estão nos ouvindo, para o futuro e o desenvolvimento desse país. Obrigado, Sérgio Paulo. Excelente explanação, como sempre. Apenas agora concluindo a nossa live, a gente, a coalizão que foi formada em torno da aprovação desse projeto, e agora que tem batalhado pela sanção integral, elaborou aqui um FAQ, perguntas e respostas. Nós vamos deixar o PDF, um link disponível. E a gente chama de perguntão, viu? O perguntão. São 24 perguntas mais frequentes relacionadas à lei de dados. A gente vai deixar aqui, então, para os nossos usuários, enfim, o pessoal que participa do nosso ecossistema do Facebook, poder acessar e ali tirar algumas dúvidas, de repente encaminhar perguntas posteriormente. Tá? Obrigado, Sérgio Paulo. Obrigado, Daniel. O Daniel hoje fez um papel de repórter aqui, de jornalista.
Já virou plano B, é isso? Não vai ter plano B, não. Influência de casa. Tamo juntos nessa daí. Tá Obrigado, bom? gente. Um abraço. Tchau. Até a próxima.